Olá, que bom que nós estamos aqui mais uma vez, mais um dia o Senhor nos dá para poder falarmos da poderosa palavra dele. Sou muito grata a você por ter escolhido esse vídeo diante de milhões de vídeos que tem aqui no YouTube. Você escolheu o nosso, então muito obrigada por esse privilégio. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para falar ao teu coração. E hoje a palavra ela está em Romanos. E o que é que nós estaremos falando? Nós estaremos falando acerca do sofrimento, né? Do sofrimento. Essa foi a palavra que o Pai colocou no meu espírito para poder a gente estar ministrando aqui sobre o sofrimento, tá? Vamos fazer uma oração? Você pode orar comigo? Paizinho querido, nós queremos dizer que nós amamos o Senhor. Nós amamos a Tua presença nas nossas vidas, amamos a Tua maneira de ser conosco, Pai. Obrigado, porque muitas vezes a gente pensa que o Senhor está longe, mas o Senhor está bem pertinho ali, nos ajudando, tendo misericórdia de nós e nos auxiliando naquilo em que a gente precisa. Obrigado, Senhor. Graças te damos pela nossa família, pelo vestir, pelo calçar. Paizinho querido, nós também queremos te agradecer pela forma em que o Senhor nos deu para poder a gente conseguir o pão de cada dia para levarmos para nossas casas. Muito obrigado, Pai. Clamamos ainda por aquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor. E nós queremos profetizar na vida dessas pessoas que em o nome de Jesus surja uma porta aberta para você ou alguém dos seus familiares voltarem para o mercado de trabalho. Profetizamos isso em o nome de Jesus. Queremos também profetizar sobre aquele que está enfermo, aquele que nesse momento está angustiado. Em o nome de Jesus, toda angústia seja retirada de você ou dos seus parentes, em o nome de Jesus. Todo desespero, toda angústia, toda preocupação, em o nome de Jesus, retira-te do nosso meio. Em nome de Jesus, aquele que está enfermo, em o nome de Jesus, seja curado, seja sarado pelo poder que há no nome de Jesus. Paizinho, nós também queremos colocar diante de Ti aquelas mulheres que vivem em relacionamento abusivo, homens que vivem com mulheres em relacionamento abusivo, que em o nome de Jesus essa pessoa abra o seu entendimento, nós profetizamos isso, que seja aberto o entendimento desse homem, dessa mulher, para todo relacionamento abusivo, seja ele conjugal, seja ele de amizade ou de colegas de trabalho. Na autoridade do nome de Jesus profetizamos que seja aberto o teu entendimento ou o entendimento de algum colega, de algum familiar, em o nome de Jesus, que essa pessoa entenda o valor que ela tem, Pai. Revela-te a essa pessoa, Pai. Faz ela saber, Paizinho, que o Senhor a ama. Preenche esta lacuna, Senhor. Preenche essa lacuna, Deus, deixada pelo ser humano. Em o nome de Jesus Cristo te pedimos isso, Senhor. Revela a tua palavra para nós, Pai. E todo aquele que neste dia, Senhor, está vivendo um sofrimento, seja em qualquer área da sua vida, Senhor. Em o nome de Jesus nós profetizamos através do teu nome que todo sofrimento venha a ser paralisado e que essa pessoa entenda, Deus, que se é o Senhor permitindo algo para um aprendizado, que essa pessoa entenda que ela precisa crescer, que ela precisa se modificar, olhar de uma outra forma, Senhor. Em o nome de Jesus, nós te pedimos isso, para a glória do teu nome, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu amo falar com Deus.
é muito bom e eu tenho certeza que você também tem a mesma alegria. E o meu desejo é que você sinta o que eu sinto, a paz plena. Sabe o que é? Eu tomei uma vez na minha vida calmante. E há muitos anos atrás, devido a um problema que me aconteceu, e eu tive que tomar, o médico passou lá um calmante. E ali é horrível, pelo menos aquele que eu tomei naquele tempo, que eu não me lembro nem o nome. Eu sei que ele deixava minha boca ressecada, mas me trazia sono, né? Eu lembro disso, trazia sono. Mas falar com Deus é muito melhor do que calmante, porque não deixa a boca ressecada, não lhe dá sono, simplesmente te dá paz. Traz uma paz, traz uma leveza no ambiente. Se você não tem hábito de falar com o teu papai, faz isso. Fala com ele palavras do teu coração. Não fala palavras repetidas ou não tente imitar a maneira que o outro fala, mas fala você, daquilo que está dentro de você, e você vai experimentar exatamente isso que sempre eu falo aqui, que sempre eu estou falando aqui. Vamos para a palavra de Deus. Ela está em Romanos 5, que diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, quer dizer, estamos edificados, estamos certo que é isso, aqui é uma certeza, né? Estamos firmes e nos gloriamos, quer dizer, vamos falar assim, eu tenho um pouco de vaidade porque eu tenho isso, vamos supor, né? Se gloriar significa se engrandecer por ter aquilo. Aleluia! Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Há alguém que possa trazer paz como Ele? Não. Há alguém que possa trazer fé além dele ou da palavra dele? Não tem, queridos. Muitas vezes estamos desesperançados e as pessoas, elas até tentam nos trazer esperança. Elas até tentam falar palavras para nos fazer encher o nosso espírito de uma outra visão. Só que rapidinho elas desistem. Né? Se demorar mais um pouco da compreensão ou desse sentimento ele aflorar, as pessoas desistem. Mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste dos nossos familiares, Ele não desiste de ninguém. Porque o amor que Ele tem por nós, queridos, é tão grande que Ele deu o Filho dele. Ele deu o Filho dele para vir padecer, sofrer, morrer injustamente e exatamente morrer de uma forma plantando aquele povo, aqueles maiores do templo, né? Eles plantaram uma mentira, uma calúnia para poder vir fazer Jesus ser preso e ser condenado pelo tribunal de Roma por Caifás e outros mais. Então, o amor de Deus por nós, ele é tão grande que ele nos trouxe Jesus para morrer por nós. Vamos lá,
versículo 3. E não somente isto, quer dizer, não só nos gloriamos, não só nós temos, vamos dizer assim, um orgulho bom, né? Por termos a paciência de Deus. Sabe, queridos, a paciência, ela é um dom, ela é um fruto, perdão, ela é um fruto do Espírito, a paciência. Quem não tem o Espírito Santo não tem a paciência, porque ela é um fruto do Espírito Santo. E não somente isso, mas também nos gloriamos, quer dizer, somos felizes, temos uma alegria extrema quando somos atribulados, quer dizer, nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência, a esperança. Essa foi a palavra. Romanos 5. Muitas das vezes estamos vivendo situações que a gente não gostaríamos de estar embutido naquilo. E aqui o escritor de Romanos, que eu creio que é Paulo, ele fala que ele se gloria por viver atribulado. Ele tinha alegria extrema de ser atribulado, porque quando ele era atribulado, ele percebia que ele se achegava mais a Deus. Ele percebia que havia um crescimento espiritual na vida dele. Sabe que muitas vezes o nosso papai, ele permite coisas e até mesmo o sofrimento para poder a gente vir se achegar a ele, porque quando as coisas estão bem, não estou generalizando, mas quando as coisas estão bem, a maioria de nós nos distanciamos de Deus. E aí eu creio que é por isso que foi gerado, foi familiarizado esse termo de eu estou esperando a minha bênção, eu quero que Deus me dê minha bênção. Então Deus muitas vezes permite o sofrimento para que a gente se achegue a Ele. Porque quando as coisas estão indo muito bem, muitos de nós nos afastamos dele. Ao invés de vir ser gratos a Ele, não nos afastamos dele. E aí ficamos esperando que Deus venha me abençoar. O que é abençoar? Me tirar daquela situação. Só que muitas vezes Deus nos coloca nessa situação para poder a gente aprender a lição e não mais cair nesse tipo de engano. Como dizia meu avô, nesse tipo de engodo. Meu avô falava assim. Né? Então, assim, temos que entender o para quê que Deus está permitindo as coisas. Porque tudo é permissão ou a vontade de Deus. O que é a permissão e o que é a vontade? A vontade de Deus é a excelência. A vontade de Deus, quando a gente resolve fazer a vontade de Deus, a gente não faz no nosso tempo, do nosso jeito. A gente faz quando aquilo é o tempo. Já a vontade permissiva de Deus é quando eu quero, é quando eu vou atrás, como a gente usa no termo popular, me descabelo, né? Passo por cima de tudo e de todos para poder fazer aquilo porque eu estou querendo aquilo. Eu quero viver isso, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso e me dei muito mal. Mas aprendi, de uma vez por toda, que o que eu tenho que viver é a vontade dele para a minha vida.
que é boa, perfeita e é agradável. Porque o nosso campo de visão, ele é muito pequeno em relação ao de Deus. A Bíblia diz que Deus ele vê o fim desde o começo. Quer dizer, ele sabe como é que vai começar, ele sabe como é que vai ser o processo até chegar ao fim, e ele sabe o fim como que será. Então, não é muito melhor esperar o tempo de Deus, fazer as coisas no tempo de Deus? Mas na maioria das vezes, corremos atrás de coisas que não é o que Deus quer. Queremos viver coisa que não é o que Deus quer. Falamos coisas que não é o que Deus quer. E o sofrimento, a Bíblia diz que de que se queixa o homem? Quer dizer, de que Eliana tem que se queixar? Dela mesma. Porque fui eu que fui atrás, fui eu que falei, fui eu que fiz. E quando a gente está na direção de Deus, não há sofrimento por falar, por fazer, por viver. Aleluia! Glória a Deus! Então, a Bíblia aqui fala que nos gloriamos nas tribulações. Perdão, o 2. Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E o 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela vai produzir em mim a paciência. Muitas vezes queremos as coisas para ontem. Queremos que o que vai vir amanhã já seja hoje. Uma pessoa assim, ela não tem paciência. E o dom, os frutos do Espírito, dentro dos frutos do Espírito Santo, tem a paciência. Se eu digo que tenho o Espírito Santo, mas não sou paciente, eu não tenho o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que para eu conhecer, eu, você, nós, conhecermos uma árvore, a gente tem que olhar para os frutos. Então, nós seres humanos somos da mesma forma. Se eu não tenho a paciência, se eu quero uma coisa para ontem, para já, todo mundo tem que fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. Logo, eu não tenho o Espírito Santo. E saiba que tem muita gente dentro dos templos, uns que ouviram só falar de Jesus, só falar de Deus, só falar do Espírito Santo, mas nunca experimentaram ele. E elas vieram sendo pessoas rixosas e continuam sendo. Eram pessoas contendeiras e continuam sendo. E aqui está uma que já foi assim. Eu vivia dentro dos templos e eu continuava praticando as mesmas coisas de antes, como se eu não conhecesse Jesus, como se eu nunca tivesse experimentado ele e de fato nunca tinha experimentado. Até que eu o busquei, porque ele diz que quanto mais eu e você nos achegarmos a ele, mais ele se achega a nós. Então tem muita gente, muitos templos, cheios de gente, vazias dele. Gente que estão igual Jó. Conhece ele só de ouvir falar, ouviu alguém falar. Nunca teve uma experiência de fato com ele. Nunca sentiu a paz que ele traz. Nunca ouviu a voz dele. Aleluia! E como é que eu ouço? Você pode me perguntar. E como é que eu ouço, Eliana, a voz de Deus? Sabe aquele momento em que a gente quer fazer uma coisa e aquilo dentro de nós diz, não faça. E a gente ignora e vai e faz, e dá errado. E como a gente diz popularmente, a gente quebra a cara ali, aí você volta e termina aquilo, aí você diz, bem que meu coração me disse tal coisa. Na verdade, não foi teu coração, foi a voz do Pai
falando dentro de você. Outros dizem, vixe, minha cabeça disse isso. Outros, meu coração falou assim. Na verdade é Deus falando, só que a gente não dá crédito. E eu era assim. Ele falava as coisas dentro de mim. Ele me dava sonhos para falar comigo, só que eu não entendia. Mas a palavra de Deus diz, quanto mais eu me achego a Ele, mais Ele se achega a nós. Por que que cada pessoa vive no nível com Ele? Exatamente porque cada uma se dá mais ou menos ou nada para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Sabendo, o restante do 3, sabendo que a tribulação produz a paciência. Você está querendo sair da tribulação? Já aprendeu a ser paciente? Já entendeu para que ela veio? Já entendeu que você tem que mudar suas atitudes? Qual foi a lição que você tirou dentro dessa tribulação? Dentro do que você está vivendo? Pensa aí, as coisas que você já viveu, que hoje você não cai mais naquele como dizia o meu avô, eu amo lembrar das coisas dos meus avós, no conto do vigário, meu avô dizia assim, cair no conto do vigário, isso quer dizer ser enganado. Quantas coisas que nós já fomos enganados, mas que nós aprendemos a lição e não caímos mais nesse tipo de coisa. Da mesma forma, o que Deus está trazendo hoje, o que Deus está fazendo eu e você viver, é para poder a gente aprender e não passar mais pela mesma situação. Não é da vontade de Deus, querido, que a gente venha sofrer, que a gente venha padecer, mas muitas das vezes, nós não estamos querendo ouvir o que Ele está falando. E aí é preciso Ele usar outro tipo de metodologia, porque Ele é o professor dos professores. Então Ele usa outro tipo de metodologia que é para a gente aprender, para a gente acordar, para a gente abrir o olho para quem está falando, para quem está se expressando, mas não está fazendo. O que está dizendo não condiz com o que está fazendo. Muito importante. Nada adianta eu vir aqui e falar e não praticar o que eu falo. As minhas práticas estão em desacordo com a minha fala. Isso a gente deveria olhar nos seres humanos, queridos. Se o que a pessoa fala está condizente com o que ela diz. Senão você estará diante de uma pessoa falsa, de uma pessoa que você não deve confiar. Aleluia. A tribulação produz paciência. E a paciência, o que é que produz? Experiência. Paulo nos ensina isso aqui. Que a paciência, ela produz experiência. Quer dizer, uma mãe, quando ela está esperando um filho no seu ventre, ela tem aquela esperança que vai ver o filho. Então, ela passa a ter paciência para esperar o momento daquela criança nascer. E ali produz nela esperança. A paciência produz a esperança de que eu vou ver meu filho. Será como que ele é? E cria aquela expectativa. Aleluia! E depois de ter a experiência que veio da paciência, a experiência ela produz esperança. E a esperança ela não traz confusão, porque a gente tem certeza do que virá, do que a gente vai desfrutar. Aleluia! Porquanto, versículo 5 para a gente encerrar, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos
em nossos corações. Através de quem? Através do Espírito Santo, que já nos foi dado. Eu amo aquela passagem do livro de Gálatas. Aqui, terminei de achar. Gálatas 5, aonde fala a respeito dos frutos. Tantos frutos que... Aqui está dizendo os frutos da carne, mas são os frutos de uma pessoa que ainda não experimentou Deus, que ainda não foi lapidada por Deus. E fala também no finalzinho do 5, de Gálatas 5, os frutos do Espírito. E o fruto, eu gostaria de ler um pouquinho aqui, só um pouco dos frutos do Espírito. Quem tem Deus? Quem já experimentou Deus? Quem se deixa viver isso que a gente terminou de ler lá em Romanos? É uma pessoa que tem o Espírito Santo, que já se deixou ser lapidado. E sabe, querido, uma pessoa que não passa, muitas vezes, pelo sofrimento, pela tribulação, pela decepção, não consegue ter esperança, paciência, não consegue ter essas coisas. Quer sempre continuar fazendo as coisas do jeito dela. Eu já fui assim. Eu não aponto ninguém, eu aponto a mim mesmo. Eu aponto a mim mesma, porque eu já fui assim. Eu não queria esperar o tempo, eu queria fazer o tempo, fazer as coisas acontecerem. Aleluia! Sem a direção de Deus. É cansativo. Muitas das vezes a gente vê as pessoas dizerem, a partir de hoje eu vou viver uma nova vida. Só que é com as práticas velhas. Não dá. Não tem como eu querer viver uma nova vida, uma vida nova, com as práticas antigas, com as atitudes antigas. E o pior, ainda colocar a culpa no outro, de que não é feliz porque do outro, não conseguiu porque do outro. Quando a gente deveríamos nos analisarmos e reconhecer aonde é que muitas vezes a gente tem que mesmo é que padecer para poder aprender a ser paciente, a ser manso, a buscar em Deus resposta para aquilo que a gente precisa. Um filho, quando não ouve nem pai nem mãe, será um filho que vai padecer, e para ele vir a aprender o que é certo, precisa padecer no mundo. Quando ele poderia ter permitido ser instruído dentro da casa dos seus pais com amor. Então, da mesma forma, somos nós diante de Deus. Deus quer nos ensinar com amor, como Ele nos ensina aqui na palavra dEle. Mas a gente não quer. E aí, acabamos passando aquilo que também a gente não quer. Mas temos que evoluir. Temos que nos tornar uma pessoa melhor. E, queridos, para se tornar uma pessoa melhor, a gente tem que temer a Deus, não é ter medo, é temer a Deus, buscar Deus. Aleluia! Olha o que diz, olha como é importante a gente buscar Deus e ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Gálatas 5, a partir do 22, olha isso. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei, quer dizer, não tem como apontar uma pessoa porque ela é amorosa, porque ela é alegre, porque ela é uma pessoa que tem paz,
porque ela é uma pessoa longânima, quer dizer, difícil de se irar. Aleluia. Não tem como a lei condenar uma pessoa que é bondosa, que tem fé, que tem mansidão, que é manso. Aleluia. Não tem como. Que tem temperança, que sabe dosar as coisas. E às vezes, por não termos isso aqui que a gente terminou de ler, o que está contido lá em Romanos 5 e o que está contido aqui em Gálatas 5. Olha que interessante, né? Todos os dois capítulos 5. E se nós não tivermos isso, estaremos acarretando, trazendo para nossas vidas sofrimento, desentendimento, muitas vezes perdendo as pessoas que a gente ama, tudo porque a gente não se policia, não se examina e não se deixa ser lapidado pelo nosso Pai. Amém? Essa palavra eu precisava passar essa palavra ontem à noite, eu conversando com o papai aqui no meu espírito. Eu não sou muito de falar com ele abrindo a boca, talvez seja por isso que quando eu chego aqui para poder gravar, que eu começo a orar, a falar com ele, eu sinto essa paz tão grande. E o desejo do meu coração é que você sinta essa paz, essa tranquilidade que eu estou sentindo nesse momento, em poder falar aquilo que ele depositou em mim. E aí eu perguntei para ele, o que é que eu falo? O que é que eu vou falar? E ele falou somente uma palavra dentro de mim, sofrimento. Então, o sofrimento ele vem por a gente não entender, não fazer, não dar ouvido para o que ele está dizendo, para o que ele está ensinando. Ele é pai e nós somos filhos. E assim como um filho que não obedece os pais, ele passa por muitos males, assim também somos nós. Na vida espiritual é da mesma forma. Acabamos padecendo por não estar fazendo aquilo que ele está nos ensinando. Obrigada por você ter ficado até aqui conosco. Que a paz do doce e amado Espírito Santo, ela esteja na sua vida, esteja sobre sua família e que você venha ser ministrado pelo Espírito Santo a respeito dessa palavra, para não vir sofrer nem padecer, já que você já ouviu, já está sabendo isso que ele me mandou passar. Tenham todos um excelente dia, ou quem sabe uma excelente noite, se você está me vendo à noite, uma excelente madrugada, se é que você está me vendo na madrugada. Deus te abençoe, Deus te guarde. Saiba que às vezes a gente diz, ai, Deus te abençoe, mas sabia que você já é abençoado? A palavra de Deus diz lá em Éfesos, aos Efésios, perdão. E eu tô nele. Eu tô no finalzinho de Gálatas. A palavra de Deus diz aqui em Efésios que nós, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Já abençoou. Às vezes a gente diz, ai, Deus te abençoe. É a maneira da gente aqui no nosso país falar. Mas na verdade a palavra, ela diz que ele já nos abençoou. Tem até um vídeo aqui abaixo, queridas, que foi gravado até na vertical, que eu estou falando a respeito desse versículo. Deus já nos abençoou, Deus já te abençoou
com toda sorte de bênção. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Obrigada de coração. Deixa o teu like, se você não é inscrito, logo aqui abaixo, aqui desse lado, tem a palavra se inscrever-se. Se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa palavra. Aqui abaixo tem muitos vídeos, tem vários vídeos aqui abaixo falando de vários temas. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos nos alimentar daquilo que vai influir e contribuir para o nosso crescimento, para vivermos uma vida de crescimento e não de sofrimento, tá bom? Senhor Jesus te abençoe. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.